Boa noite a todos aí, pessoal. Vamos começar mais uma aulinha, um tema um pouco mais atual e que muita gente às vezes não tem muito traquejo, não tem muito conhecimento, porque realmente é uma área que está crescendo desses 2 últimos anos, principalmente. Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, era exatamente isso que o Gustavo falou. Chegava um pedido, a gente nem sabia como é que a gente ia fazer esse pedido, como é que ia faturar esse pedido. O médico pedia ressonância de crânio, pescoço, tórax, abdômen, a bacia, coxa direita, coxa esquerda, braço direito, braço esquerdo. Aí chegava com esse pedido no Unimed, já ganhava uma glosa, não tinha, a gente tinha que escolher como é que ia fazer. E conversando com o Unimed, conversa com o médico, tudo a gente vai crescendo nessa área, né? E essa área está crescendo muito por conta da oncologia novamente, né? A oncologia e a hematologia, né, principalmente, são as duas principais áreas que utilizam esses protocolos de corpo inteiro, né? Aqui em Londrina, eu que cuido dessa parte de corpo inteiro, a, tanto a parte de mieloma quanto a parte de rastreamento oncológico fica por minha conta, né? Porque acaba que mieloma, por ser uma doença hematológica, a gente do corpo acaba vendo bastante também, né? E passar um pouco pela introdução, né? Os tratamentos oncológicos estão cada vez evoluindo mais rápido, né? Antigamente era uma quimioterapia única, agora a gente já tem imunoterapia, terapia gênica direcionada para doença específica, né? E esse estadiamento e a gente avaliar a resposta ao tratamento, a gente faz com imagem, né? Basicamente imagem. Então, a radiologia na parte da medicina interna e da oncoradiologia ficou muito importante para o manejo desses pacientes oncológicos, né? Tanto é que os protocolos de pesquisas, eles utilizam os critérios de resposta ao tratamento, o RECIST, basicamente, né? Para avaliar se essa nova droga, ela é eficiente ou não para o tratamento do câncer, né? Além disso, esses pacientes oncológicos vão fazer vários tipos de exame de imagem durante toda a vida, principalmente tomografia, né? Que vai dar o quê? Altas doses de radiação cumulativa nesses pacientes, né? Então, a gente tem que procurar um método de imagem ideal para o paciente oncológico, que ele tem que ter o quê? Ele não pode ter radiação ionizante, ele tem que ser rápido, com alta qualidade de imagem e tem que ter informação clínica relevante para a gente conseguir fazer o diagnóstico, né? Além de cobrir uma grande parte do corpo, porque a gente sabe que a maior parte desses tratamentos oncológicos são de pacientes com metástases, né? Então a gente tem que pegar todo o corpo. Então, com isso, teve o aparecimento da ressonância de corpo inteiro. E qual que é o racional, né? Por que a gente usa a ressonância de corpo inteiro? Eu usei essa sigla de WB-MRI, que é o Whole Body MRI, né? Então, é uma ferramenta que usa para detecção de tumor e avaliação de resposta ao tratamento. E o principal avanço da ressonância de corpo inteiro foi a difusão, né? A melhoria da difusão, né? Que ela vai transformar a ressonância em uma técnica híbrida. Então, a gente vai fazer uma análise histológica daquela região, né? Juntamente com a análise anatômica, né? Como eu falei na aula passada, até quem assistiu à aula vai lembrar da explicação da difusão, né? Como ela funciona e por que o tecido brilha, né? Então, quem não assistiu, aproveita para assistir a aula passada depois para conseguir pegar o fio da meada, né? Os estudos eles já mostraram que a ressonância de corpo inteiro tem maior acurácia e pode modificar o tratamento de alguns tipos de tumores, principalmente tumor coloretal, pulmão, próstata e mama, se a gente comparar com cintilografia e PET-CT. Esse estudo da Radiology, da Skeletal Radiology, que mostrou, foi de 2014, é um estudo mais antigo, que já mostrou que a ressonância de corpo inteiro tem maior acurácia que o PET-CT e que a cintilografia óssea. Esse aqui é um exemplo que mostra isso. Um paciente com câncer de mama, aqui na figura A, a gente vê a cintilografia, mas cintilografia sem nenhuma alteração, e na ressonância de corpo inteiro, um coronal T1 e uma difusão com escala de cor invertida, né? Normalmente a gente vê a difusão preta, né? Nesse caso a gente inverte para ficar parecido com a imagem da cintilografia. A gente vê que tem uma pequena lesão nodular no corpo da vértebra torácica. Esse exame foi feito 2 dias depois da cintilografia, ou seja, a cintilografia negativa
e uma ressonância de corpo inteiro positiva para lesão óssea. Não só na coluna, mas uma outra aqui na asa do ilíaco esquerda, né? Outro uso para a ressonância de corpo inteiro seria para tumor de testículo. Por quê? Porque na maioria dos pacientes que tem esse tipo de câncer são pacientes jovens, né? Então eles vão fazer rastreamento frequente, vai fazer rastreamento por vários períodos, vários anos, antigamente com tomografia, né? Mas alguns estudos já mostraram que a ressonância tem a mesma sensibilidade que a tomografia na detecção do linfonodo retroperitoneal. Por quê? Porque a principal via de metástase do tumor de testículo é a via linfonodal pelos linfonodos retroperitoneais. Uma das ferramentas mais importantes da ressonância de corpo inteiro, um dos usos mais importantes é o mieloma múltiplo, né? Por quê? Porque a ressonância tem a mais alta sensibilidade para detectar envolvimento medula óssea. A gente já sabe pela ressonância de sistema musculoesquelético que o método padrão ouro de avaliação da medula é a ressonância, né? O consenso mais recente de mieloma, ele já recomenda a ressonância de corpo inteiro para o segmento do paciente que tem plasmocitoma solitário e todos os pacientes que têm suspeita ou confirmação de mieloma múltiplo. Inclusive, o National Institute for Health and Care Excellence, que é o chamado NICE, já recomenda a ressonância como primeira linha de exame, antes mesmo de fazer raio-x ou tomografia de corpo inteiro, né? A partir desses consensos foi criado o MyHead, né? O MyHead é um guideline que padronizou o protocolo de ressonância de corpo inteiro, padronizou também a descrição dos padrões de doença e um laudo estruturado, com a finalidade de, principalmente, estratificar a resposta ao tratamento. A gente usa o MyHead só quando a gente está avaliando a resposta ao tratamento, tá? Quando a gente pega um paciente que tem uma lesão inicial, a gente não classifica como MyHead, porque o MyHead é para resposta ao tratamento, né? Então, isso tudo, o MyHead, a partir desse estudo de 2019, ele viu que a ressonância é recomendada para segmento, como eu já falei, segmento de plasmocitoma, segmento de mieloma, e a gente tem, todos os pacientes devem fazer ressonância de corpo inteiro, e se tiver pelo menos uma lesão inequívoca com um diâmetro maior de 5 milímetros, ele deve ser considerado como um paciente sintomático, que requer terapia. Então, a ressonância de corpo inteiro mudou muito a forma de tratar o mieloma múltiplo, né? E esse também serve para avaliar linfoma, né? Por quê? Linfoma, a gente sabe que é uma doença basicamente de linfonodos, né? Só que quando o paciente que tem linfoma tem envolvimento da medula óssea, né? O linfoma fica um estágio mais avançado da doença de Ann Arbor, né? Fica um estágio 4, né? E além disso, não tem radiação ionizante. Então, a gente viu um caso de um paciente que tem linfoma, né? Com várias infiltrações da medula óssea, inclusive com fraturas patológicas, né? E na difusão, a gente vê que essas lesões têm restrição de fusão, principalmente essa aqui da fratura patológica, né? E a do osso da medula óssea do húmero e da medula óssea dos fêmures, tá? Outro uso, né, que começou a crescer, principalmente do ano passado, do ano retrasado, principalmente, foi o uso como método de screening em pacientes com predisposição genética para câncer. Então, agora a gente não está falando de pacientes que já têm câncer, eles têm alguma síndrome genética que leva à predisposição de câncer. A principal síndrome é a Li-Fraumeni, né? Qual que é o racional disso? É porque o prognóstico melhora quando o tumor é localizado precocemente, né? Então, a gente tem que padronizar um método de rastreamento por longos períodos. Então, o paciente, ao invés de ficar fazendo tomografia cada ano, né? Faz uma ressonância de corpo inteiro para avaliar se tem alguma área suspeita. E nessa meta-análise, foi visto que a ressonância de corpo inteiro identificou uma neoplasia maligna em 7% dos pacientes com Li-Fraumeni. Tá? E alguns guidelines já recomendam a ressonância de corpo inteiro todo ano, mais uma ressonância crânio com contraste e, em caso de mulheres, ressonância de mama anualmente nos pacientes que têm Li-Fraumeni, né?
Outros síndromes que podem ser usados, síndrome neuroendócrina múltipla, tipo 1, tipo 2, e von Hippel-Lindau também, né? Como a gente faz a ressonância de corpo inteiro, né? Quais são as dificuldades técnicas para a gente fazer uma ressonância de corpo inteiro, né? Principal, a gente precisa ter uma relação sinal-ruído elevado, ou seja, necessita de um campo magnético alto, ou seja, as máquinas de 1,5 ou 3 Teslas que são as adequadas para fazer a ressonância de corpo inteiro. Não dá para fazer a ressonância de corpo inteiro com máquina menor que 1,5 Tesla, porque a gente precisa de relação sinal-ruído elevada, a gente precisa de uma difusão bem feita, com gradiente bom, né? Sequências robustas de alto gradiente e aquisições rápidas, por quê? Porque o paciente vai ficar muito tempo na máquina, né? A gente, se fizer aquisições demoradas, vai ter muito artefato. Então, a gente precisa ter sequências rápidas em aparelhos, principalmente aparelhos mais novos, né? A gente tem que fazer cobertura de todo o corpo, ou seja, cabeça até pelo menos a raiz das coxas, terço proximal das coxas, né? Como que a gente faz isso? Não existe uma bobina que você veste o paciente, né? Você coloca as bobinas, vai fazendo as aquisições separadamente e depois você faz o agrupamento através do software, né? Além disso, a gente precisa da sequência de difusão. A principal sequência da ressonância corpo inteiro é a difusão, né? A gente tem que fazer difusão em cortes finos, ou seja, pelo menos 5 milímetros, com reconstruções, normalmente 5 milímetros sem gap, né? 5 milímetros com reconstrução de 4 em 4, por exemplo, com sobreposição, para a gente poder fazer as reconstruções MIP e 3D, para facilitar a nossa leitura, né, do radiologista. E quais sequências e em qual plano a gente costuma fazer a ressonância de corpo inteiro? Ainda não tem um consenso muito bem definido de quais são as sequências que são usadas. Se é coronal T1, coronal STIR, difusão, não existe um consenso bem definido para classificar as sequências utilizadas na ressonância de corpo inteiro. Basicamente, a gente usa sequências anatômicas e funcionais. Anatômicas faz muita diferença ter sequências tridimensionais, no 3D T1, para a gente poder fazer tanto aquisições no coronal e fazer a sagital da coluna, sequências STIR, para a gente ver o brilho, aquelas lesões brilhantes, né? O STIR a gente quer enfatizar a inflamação, o edema ou o tumor, né? Do hipersinal do tumor. E as sequências Dixon, que são sequências que conseguem fazer saturação de gordura também, são sequências bem rápidas e volumétricas. E sequência funcional, a difusão. Existem normalmente 2 tipos de protocolos rápidos e protocolos completos, né? Protocolos rápidos é como se fosse um screening básico, e o protocolo completo é quando a gente adiciona as sequências para uma determinada região do corpo que a gente ficou na dúvida ou que é uma necessidade especial do médico, né? E os planos de aquisição. O mais utilizado é o coronal. Por quê? Porque o nosso corpo é mais fino no eixo coronal, né? Então a gente consegue fazer uma cobertura mais ampla do corpo com menos cortes, né? A única limitação é na avaliação da coluna, do crânio e do externo, porque a gente perde um pouco a morfologia da vértebra e o sinal da vértebra no coronal. E aí a gente faz planos adicionais em determinadas doenças. Por exemplo, mieloma, a gente pode fazer os planos sagitais da coluna, o sagital T1 e o sagital STIR, né? No Lifraumene, a gente pode fazer um pós-contraste do tórax e do abdômen, né? E do crânio. Então, a gente vai determinadas doenças, a gente vai fazer planos adicionais. Então, normalmente, como é que é o protocolo de rotina numa ressonância de corpo inteiro, né? A gente vai fazer um 3D-T1 do crânio até a raiz das coxas, que pode ser com opcional um coronal trive e um sagital T1. Se a gente não tiver um 3D T1, a gente faz um coronal trive e um sagital T1 para pegar coluna e crânio. Um coronal STIR, um sagital STIR da coluna no paciente que tem mieloma múltiplo e o coronal de fusão, né? No mínimo chegando até o B1000, né? Porque a gente precisa de ter altos valores de B para a gente conseguir ver a restrição no osso, na medula óssea, né? Que normalmente é uma estrutura que tem restrição à difusão. E o opcional,
um T1 pós-contraste do tórax, abdômen e crânio no paciente com Lifraumene, né? A gente injeta, faz uma aquisição única do tórax, depois do abdômen, não precisa ter aquisições dinâmicas, né? E em sequência um pós-contraste do crânio para eventuais metástases, né? De maneira geral, esse é o protocolo do MyREDS, né? Uma sequência de toda a vértebra, toda a coluna, desculpa. Normalmente o sagital T1 FESP em eco, e ele divide em protocolo core, né? Protocolo núcleo, protocolo básico e avaliações complementares, né? Toda a coluna no STIR ou no T2, né? Coronal T1 um Dixon ou 3D-T1 de todo o corpo, difusão e com o ADC e o MIP, né? E opcionais como axial T2, né? Que aí vai aumentar o tempo de exame, né? A gente utiliza só os coronais T1 e STIR, o sagital T1 da coluna, sagital STIR da coluna e a difusão no coronal. Quando tem Lifraumene, em algumas situações a gente injeta quando a gente tem dúvida, né? E quais são os problemas, né? Problemas para fazer esses exames e as perspectivas futuras que a gente tem de ressonância de corpo inteiro, né? Em ressonância, de maneira geral, né, o tempo já é uma preocupação rotineira, né? Então, para aqueles pacientes que têm, os pacientes oncológicos, né, fica mais importante ainda, porque são pacientes normalmente fragilizados, pacientes com dor, pacientes idosos, né? Então, os protocolos de ressonância devem ser programados para incluir somente aquilo que é necessário, mas tem que ser suficiente para a gente conseguir responder às questões clínicas do paciente, né? E, além disso, quando a gente reduz o tempo de exame, a gente reduz o custo do exame, né? A gente sabe que ressonância, né, tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais tempo o paciente fica na mesa, mais custa para a clínica, né? Custa esse exame, né? Então, a solução é técnicas mais modernas, né? Enquanto a gente está evoluindo na ressonância, a gente vai ter técnicas mais modernas, mais rápidas e maior acurácia. Outro problema é a padronização dos protocolos, porque ainda tem vários protocolos, as meta-análises mostram que tem inúmeras pesquisas com protocolos diferentes e isso acaba virando uma torre de Babel, né? Cada um faz o seu protocolo, não tem consenso, né? E aí a solução é formar grupos para formar os consensos, como teve o MyRED e o trabalho do Padani, né, que descreveu as recomendações de ressonância de corpo inteiro para o estadiamento de câncer de próstata avançado. Ele chamou de Metastasis Reporting Data System for Prostate Cancer, né? É um guideline que incluindo quais são as técnicas de aquisição, interpretação, né? E como fazer o relatório da ressonância de corpo inteiro no paciente com câncer de próstata avançado, né? Os estudos já mostraram que a ressonância de corpo inteiro na próstata, no estadiamento do câncer avançado de próstata, ela tem a mesma acurácia que o PET-CT. Ele não tem a mesma acurácia que o PET com o PSMA, mas ele tem mais acurácia que o PET-CT e a cintilografia óssea no estadiamento desses pacientes com câncer de próstata avançado, né? Qual outro problema que a gente tem? Outro problema somos nós, né? A gente tem que ter radiologistas treinados para interpretar e implementar a ressonância de corpo inteiro nas clínicas, né? Depende da gente, né? Por quê? Os radiologistas com treinamento insuficiente, eles não serão capazes de acompanhar o crescimento das demandas dos médicos, né? Acaba virando um círculo vicioso. Porque o médico pede, não tem quem faça, aí ele vê que é um método difícil, ele resolve não pedir mais, e isso acaba freando o desenvolvimento da ressonância de corpo inteiro, né? Então, a solução é ter guidelines detalhados, ter cursos de atualização e treinamento, né? Outro problema é na avaliação do pulmão, né? A gente sabe, o pulmão faz parte da avaliação de pacientes oncológicos, né? Nódulos pulmonares, né? Devido ao movimento respiratório, à relação sinal-ruído muito baixa no parênquima pulmonar, por conta da baixa densidade de prótons, né? Do parênquima, o pulmão basicamente é ar, né? Por conta de ser muito ar,
tem uma queda muito rápida do sinal por conta do artefato de suscetibilidade magnética. Então, a gente não tem uma acurácia muito boa para avaliar pulmão, né? A solução, então, estão criando algumas sequências que conseguem detectar nódulos de até 5 milímetros, né? Mais que 5 milímetros, que são os nódulos que devem chamar a atenção. A gente não pode se preocupar com nódulos de 3 milímetros do pulmão, que a gente vê na tomografia de tórax e não vê na ressonância, porque na maioria das vezes esses nódulos são benignos, né? Eles não necessitam de acompanhamento. E os nódulos, muitos dos nódulos calcificados na tomografia não vão aparecer na ressonância. Isso é bom, a gente tem que se preocupar com os nódulos que aparecem na ressonância, ou seja, os nódulos maiores de 5 milímetros e que vão ter sinal. Então, é esse que a gente tem que preocupar e considerar como lesões suspeitas para neoplasia, né? Outro problema. Alguns estudos tentaram usar a ressonância do corpo inteiro como um screening oncológico em uma população geral. Vamos fazer screening, porque qual que é a premissa? Como a oncologia está evoluindo muito para uma oncologia de precisão, ou seja, aquela oncologia que quer detectar o câncer o mais precoce possível para modificar o curso da doença, né? Então, pegar pacientes que só iriam manifestar o câncer daqui 1, 2, 5 anos, né? E tentar tratar ele antes. Só que já houveram algumas pesquisas, principalmente essa meta-análise de 12 estudos, que foram feitos com um rastreamento de pacientes completamente assintomáticos e sem síndromes genéticos, né? São pacientes da população geral. 95% teve algum achado anormal, e desses 30% necessitaram de uma investigação adicional, mas somente 2% foram relatados suspeitos para câncer, né? Então, ainda não mostrou uma vantagem, um custo bom para uma relação custo-benefício boa para poder ser implementado, né? Quais são as considerações finais para a ressonância de corpo inteiro, né? Antes, era uma técnica que era feita só para pesquisa e agora está entrando no tratamento de rotina, principalmente da hematologia, né? E da oncologia com as síndromes genéticas e com as doenças hematológicas, mieloma, plasmocitoma, né? Quanto mais avançada a oncologia, mais volume de exames eles vão necessitar para acompanhamento desses doentes, né? A gente precisa de máquinas modernas com protocolos dedicados. Os guidelines, eles ainda estão em construção, vão ter mudanças de aquisição, de sequências, né? E nós, radiologistas, temos que ter um treinamento e atualização constante para lidar com esse novo exame, né? É um exame que é difícil de ser implementado na clínica, porque ele envolve um tempo maior de exame. Então, atualmente a gente faz a ressonância em 40, 50 minutos, mais ou menos, né? Tem que ter um treinamento dos técnicos, porque são sequências mais demoradas, a gente tem que saber uma rotina, tem que saber montar o protocolo e explicar direito para o paciente, que vai ficar 50 minutos lá dentro, né? E nós, radiologistas, temos que treinar como avaliar esse exame, né? Um exame que, a princípio, tem muitas sequências, muitas imagens, né? Mas que com o software de ressonância, a gente consegue agrupar as imagens e facilitar o nosso trabalho, né? Eu trouxe aqui 4 exemplos, se não me engano, para a gente mostrar como funciona aqui na clínica, né? Antes disso, alguém tem dúvida? Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Aqui. Como orientar os colegas a pedirem ressonância de corpo inteiro? Como cobrar, né? Isso realmente depende muito de convênio, né? Antigamente era daquele jeito que eu falei no começo da aula. Os médicos pediam, em cada linha, eles colocavam o segmento que eles queriam, né? E muitas vezes eles pediam com contraste, né? Ressonância crânio com contraste, ressonância de coluna cervical, coluna dorsal, né? E pedindo cada segmento, né? Atualmente, o que a gente faz? A gente tem a ressonância, o médico pede ressonância de corpo inteiro, né? Ele escreve ressonância de corpo inteiro e, no caso, nosso principal convênio aqui, que responde por 75% ou até 80% do volume,
é a Unimed, né? E na Unimed a gente consegue liberar 7 guias, que é o crânio, coluna cervical, o tórax, o abdômen, bacia, coxa direita e coxa esquerda. Tá? Então, nós liberamos 7 guias. O particular depende, né? Aí vai na questão do comercial, né? O comercial pode fazer promoções, né? Pode diminuir, reduzir o valor, né? Do exame base, né? Para conseguir encaixar para o paciente, né? Mas vai girar em torno de R$ 2.000, às vezes R$ 1.500, né? Dependendo do desconto que se dá, tudo, né? E vai muito pelo comercial, né? Agora, nos convênios, a gente está conseguindo liberar 7 guias, tá? Em alguns convênios, 5, mas em média 7. A Unimed libera normalmente 7 guias, tá? 7 códigos. Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos lá, então. Essa paciente aqui tem 40 anos, tá? E era um acompanhamento de Lifralmene, né? Então, se a gente olhar, a gente está com um coronal STIR do crânio e pescoço e um váter, né? O váter, ele dá as sequências em 4 fases, né? Gordura, líquido, gordura, água, em phase e fora de fase, né? E aí a gente monta o protocolo aqui. Um coronal STIR, que já pega, a gente usa uma bobina, a Neurovasc, né? Que é a bobina de crânio e pescoço juntos. Vamos falar de bobina, né? Estava esquecendo de falar de bobina. Como é que funciona a aquisição do exame, né? As máquinas mais modernas, a máquina que a gente utiliza para fazer ressonância de corpo inteiro, ela tem a capacidade de você conectar 3 bobinas, né? Então você monta a bobina de corpo, de cabeça, né? A cabeça e pescoço, monta a bobina do torso, né? Para o tórax e para o abdômen, coloca em cima do paciente e usa a bobina da maca, né? Então o paciente fica com 3 bobinas ligadas. E aí faz a aquisição do crânio, do pescoço, depois faz a aquisição da coluna cervical e dorsal usando a bobina da maca, né? Depois faz a aquisição da coluna lombar usando a bobina da maca. Aí faz a aquisição do tórax e do abdômen usando a bobina de torso. Então, a gente fez todos esses anos sem o biomédico ter que entrar na sala novamente para reposicionar a bobina. Só no final, depois que ele fez isso tudo, que ele vai deslocar a bobina para baixo, né, para pegar a pelve e a raiz da coxa, dependendo do tamanho do paciente, né. Então, aí a última aquisição ele faz abaixando a bobina do torso para pegar a pelve e o abdômen, né. Se o paciente for muito grande, vai ter que fazer o abdômen e pelve e depois fazer mais uma aquisição da coxa, né. Algumas máquinas, a máquina anterior a essa, a gente não tinha capacidade de ligar mais de uma bobina ao mesmo tempo, né? Conectar ela na máquina, né? A gente tinha que fazer aquisição, a gente fazia aquisição com aquela bobina, todas as aquisições que a gente ia fazer, e depois a gente tirava ela e colocava outra bobina e fazia todas as aquisições, então demorava mais ainda. E além disso, a gente não conseguia, quando você despluga a bobina, né, você perde o setup da máquina, então você não consegue agrupar, você não consegue acoplar as sequências certinho, né? Com as 3 bobinas ligadas, você consegue acoplar e montar o corpo inteiro, né? Que é isso que a gente vai ver mais para frente. A gente tem um coronal STIR e a gente busca o quê? O que a gente busca na ressonância do corpo inteiro? Lesões brilhantes, né? Hipersinal, focos de hipersinal STIR na difusão e que tenha correspondência no T1, né? Que tenha hipossinal T1, basicamente de medula óssea e linfonodos. Essa paciente é uma síndrome de Lifralmene, então a gente tem que pesquisar outras situações também, a gente tem que pesquisar, olhar crânio, né? Olhar partes moles, né?
Então, aí a gente fez coronal do pescoço e crânio, coronal do tórax, e ela é uma paciente que já operou câncer de mama, já tinha um implante mamário, inclusive com um catéter portocápio aqui. E esse é o grande problema da difusão, da ressonância de corpo inteiro, né? Artefatos de movimento, né? Paciente se movimentando, tudo, dá muito artefato em abdômen. A gente consegue ver medula óssea da coluna dorsal, os braços para baixo, que você consegue adquirir os braços também. E aí tem, você vê, ó, muitas sequências, muitas sequências, muitas sequências, né? Mas aí o que a gente faz? Acopla as sequências, ó. Essas bandas aqui são onde tem as extremidades das sequências, né? Da sequência, de cada cabeça e pescoço, tórax, né? Tórax, você vê que essa paciente conseguiu pegar tórax e abdômen e pelve e coxa, né? E a gente vai avaliar o sinal da medula, um sinal homogêneo, sem nenhuma lesão, junto com o coronal T1 do corpo todo, né? Acoplado também. Essa paciente, só para demonstrar que ela não tem nenhuma lesão suspeita, né? A gente avalia os fêmures, a pelve e os órgãos pélvicos também, né? Para a gente ver se não tem nenhuma alteração. A gente fez aquisições até do joelho dessa paciente. É opcional, depende muito do biomédico que está lá, do tempo que ele está lá. Às vezes ele tem mais tempo, ele aproveita e faz mais uma sequência. E aí a gente faz um sagital da coluna crânio, né? Para a gente avaliar a medula óssea do crânio, neuroeixo, coluna cervical, dorsal e lombar, sagital T1 e a difusão. A difusão já toda montada e com o sinal invertido para a gente procurar hipersinal, né? Eu, particularmente, eu não uso a avaliação dessa montagem, né? Eu utilizo os axiais da difusão para identificar se tem lesão ou não, né? Então, eu começo lá do pescoço, do crânio e pescoço, né? Então, aqui a gente já está no B1000 e avaliando o pescoço, depois a gente vai avaliar o tórax. A gente quer pegar o quê? A gente quer pegar lesões com restrição à difusão. Essa paciente não tem nada, tá? Estou passando rápido para mostrar para vocês como é que funciona. Linfonodos, é sempre normal a gente ter linfonodos que brilham mais, tá? E aí a gente usa depois as sequências anatômicas para a gente ver a morfologia do linfonodo, porque o linfonodo, habitualmente, ele tem restrição à difusão, como eu mostrei na aula anterior. A gente vai olhar a morfologia do linfonodo, se esse linfonodo é fusiforme, se tem hilo gorduroso, né? E aí a gente fica mais tranquilo. Ó, tá vendo? São todos linfonodos fusiformes, alongados, né? Que não tem nenhum critério de imagem de doença. Essa paciente é um exame normal, tá? Esse outro caso é um paciente, uma senhorinha de 87 anos com investigação de gamopatia monoclonal, tá? A gente não tinha um diagnóstico de mieloma, tá? Era uma suspeita. Uma paciente de 87 anos, bem debilitada, então a gente teve um pouco mais de dificuldade para fazer o exame dela, né? E o que a gente procura, né? Focos de hipersinal. E a gente vai rodando o exame, a gente acha essa alteração aqui, ó, né? Essa alteração na coluna, na transição cérebro-torácica, né? Uma lesão com hipersinal um hipersinal STIR, não tem muito hipossinal T1, né? Praticamente um isosinal da T1.
Vamos ver a difusão. A difusão, nesse caso, não ficou muito boa por causa da paciente, uma paciente meio mais difícil de fazer a difusão, ela não ficava muito parada, senhorinha de 87 anos, né? E a gente encontra esse foco aqui, né? Será que é uma lesão? É uma lesão que a gente tem que chamar atenção no laudo, né? A gente tem que chamar que a gente encontrou uma lesão de hipersinal T2 com restrição de fusão na coluna, né? Mas como o exame não ficou muito legal, não consegui definir muito bem no T1, eu optei por ligar para a médica. Eu liguei para a médica, conversei com ela falou, ó, a suspeita tá muito baixa, tudo, de todo jeito eu vou solicitar uma biópsia de medula óssea para ela, né? Para ver se realmente tem alguma alteração, porque ela não tem mais nenhuma lesão, né? Seria só aquela lesão na transição cervicotorácica. E ela fez a biópsia veio o aspirado da medula, né, que veio sem nenhum critério para mieloma, assim, uma coisa meio atípica. A médica me ligou de novo e falou, ó, realmente não tem nada, não achei nada, estou até na dúvida se isso não é um linfoma. Você achou alguma coisa de linfoma? Eu não achei, a única coisa que eu achei foi essa alteração na vértebra da transição cervicotorácica. Vamos fazer uma ressonância direcionada para a coluna cervical. Ela falou, beleza. Então, foi isso que a gente fez. A gente chamou e convocou ela. Só mostrar aqui o exame dela completo. Ficou um exame bem mexido, né? Aí a gente consegue ver bem a medula óssea, bem bonita, com sinal homogêneo, né? Na coluna lombar também. Tem as alterações degenerativas, né? A gente dá o zoom, a gente consegue ver as alterações degenerativas na coluna. E aqui, onde dá bastante artefato respiratório, tudo, e é onde tem a lesão aqui, né? A imagem. Poderia ser um hemangioma também, né? Então, a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, a gente pega uma lesão única, né? Um paciente que não tem um diagnóstico muito bem definido, né? E essa é a lesão, a imagem resumo, né? A gente optou por fazer, reconvocar e fazer o exame da coluna cervical dela. E esse aqui é o exame da coluna, um sagital T2 e um sagital T1. E é essa lesão aqui, né? Essa lesão nessa sequência, no sagital T2, a gente já fica mais tranquilo em falar que ela lembra muito mais um hemangioma, né? Tem alguns focos de gordura dentro da lesão. Como era um exame que já foi direcionado, a gente já sabia que era para essa situação, a gente já pediu para injetar o contraste, né? Aqui o STIR evidencia bem esse hipersinal, mas com as linhas as linhas de baixo sinal que são típicas do hemangioma, né? E cadê o pós-contraste? Aqui. Pós-contraste realçou com aquele padrão trabeculado normal, né, que é o padrão trabeculado típico do hemangioma. Então, com essa ressonância complementar, como eu falei na aula, no começo da aula, né, anteriormente, a gente conseguiu afastar que essa lesão realmente não era uma lesão suspeita, era um plasmocitoma, né? Não era um plasmocitoma, né? Era um hemangioma. Ah, mas restringiu, exatamente. Não é a restrição não é característica só de lesões malignas, né? Ela também acontece em lesões benignas. Por isso que a gente precisa da característica morfológica também da imagem, né? Aquele sinal intermediário em T1 não era um sinal tão suspeito para uma lesão maligna, né? Voltando ao caso, ó, não tem um hipossinal clássico de lesão metastática ou de lesão neoplásica. Se alguém tem alguma pergunta, antes de eu passar para o último aqui. Se eu tenho um modelo de laudo da ressonância de corpo inteiro, eu tenho um modelo de laudo baseado em ressonância de corpo inteiro para mieloma, né? Vou até pegar aqui. Faço MIP na difusão? Faço. É aquela imagem que eu vou mostrar mais para frente. Como se consegue montar o corpo inteiro, né?
corpo inteiro, você tem que ter alguma licença específica, né? A ressonância do corpo inteiro, a montagem depende do software, né? Então, depende de licença específica, né? As máquinas mais novas que têm a opção de você plugar bobinas junto, ela já vem com a licença específica para você montar, né? Porque tem máquinas que têm a capacidade de fazer essas mesmas técnicas, né, essas mesmas sequências, mas ela não tem a licença específica para fazer a montagem do corpo inteiro, tá? Não, isso não impede de você fazer o exame. Você pode fazer, acontece que ele vai ficar um pouco mais demorado e você vai ter que depois montar, ou para, pelo menos na imagem-chave, né, montar o corpinho, né? Pode montar na workstation, conseguir montar, mas fica mais difícil, mas isso não impede a realização do exame, tá? Deixa eu pegar esse outro exame aqui, que é o último, para mostrar como a gente encontra os achados de doença mesmo. Esse paciente tem 63 anos, é um médico com dor, começou com dor na região dorsal. Ele ativo, ciclista, mas começou com dor que não melhorava. Dormia e acordava com dor, né? E aí fez alguns exames, tinha dado alteração na série vermelha, a médica ficou suspeitando mesmo de ser mieloma, né? Paciente com dor refratária, né? E aí a gente vai olhando o exame, a princípio, parece que não tem muita coisa, né? Coluna cervical no coronal, né? Vamos pegar o corpo inteiro. Quando a gente pega, vamos começar de cima para baixo. Já veio uma baita lesão aqui, né? Na, na costela, né? Com hipersinal T2, um hipersinal STIR, um hipossinal T1, né? Uma lesão expansiva, né? Altamente sugestiva de ser uma lesão tumoral, um plasmocitoma, por exemplo, né? Além disso, tem várias outras pequenas lesões nodulares com hipersinal T1 e que tem hipossinal T1, desculpa, hipersinal STIR, que tem hipossinal T1, tá? Se você reparar, a medula óssea tá toda salpicada, né? Toda salpicada de hipersinal STIR com hipossinal T1. E os artefatos do coração, às vezes, eles atrapalham bastante a medula do externo, a medula óssea externa, com os focos de hipersinal. São essas lesões que a gente tem que procurar, são lesões bem sutis mesmo do mieloma, né? Aquela lesão da parede torácica, né, do arco costal, é uma lesão atípica que a gente não encontra muito, né? Clavículas ó, salpicadas com lesões de hipersinal T2, né? Lesões típicas de mieloma, né? Coluna lombar, ó, são pequenos pontos e no T1 com salpicado, né? Aqui na coluna a gente vê bem aquelas que eu te mostrei, uma outra maior. Tá aqui. Tem algumas outras lesões na bacia. São bem pequenas, né? E vamos confirmar na difusão, né? Tem uma outra lesão maior no ramo público esquerdo e todas elas com o mesmo padrão. Ó, você vê que no T1 fica todo salpicado de hipossinal T1, né? E aqui está a lesão do ramo público esquerdo. Aqui, um B800 do corpo inteiro, ó, é o MIP da difusão, tá? Todas essas lesões aqui são áreas de restrição de difusão. Nas costelas, né? Muitas vezes a gente não consegue ver muito bem nas sequências anatômicas, né? A gente vê que tem uma restrição importante à difusão.
Você vê que nesse caso não ficou muito bom o acoplamento. Por quê? Porque o biomédico ele não conseguiu setar certinho a ressonância, depois ele teve que mudar. Então, é um exame que depende muito da experiência do biomédico, do técnico que está cuidando do exame, tá? A gente vê várias lesões na medula óssea do fêmur também, que são coincidentes com aquela lesão que a gente viu, ou seja, onde a gente viu o hipersinal STIR, hipossinal T1 e com restrição de fusão, né? São todas lesões de mieloma múltiplo. Além disso, ele tem uma grande lesão que a gente não chama de plasmostoma porque ele tem outras lesões disseminadas, né? Então, esse caso, a gente vai laudar ele assim. Deixa eu pegar aqui. Para mostrar para vocês o laudo. Aqui são as imagens processadas que ele faz na workstation, né? Simulando um PET-CT, né? Ó. Aqui o corpo inteiro. Não pegou. Aqui. Ó, essas lesões que a gente viu na medula do fêmur são essas lesões de baixo sinal. Um hipossinal T1 não chega a ser um hipossinal semelhante à cortical, né? Não é calcificada, né, a lesão, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o laudo aqui. Vamos ver se vocês vão ver aqui. É. Estão conseguindo ler aí? Ó. Exame realizado em sequência de 1,5, consequência coronal, T1, STIR de fusão, protocolo dedicado para avaliação de lesões ósseas e linfonodomegalias, né? Escrevo quais foram os segmentos que foram adquiridos, né? Sem administração do meio de contraste. Identificadas várias lesões nodulares de hipersinal STIR com acentuada restrição de fusão, distribuídas na medula óssea da coluna vertebral, arcos costais, sacro, ossos ilíacos, clavículas, escápulas, húmeros e nos fêmures, medindo entre 5 e 10 milímetros. Lesão insuflativa na região posterior do sétimo arco costal esquerdo, se estendendo desde a junção com a vértebra, com comprimento de aproximadamente 12 centímetros, espessura de até 5, com acentuada restrição de fusão. Não se observa invasão do canal medular, porém promove a obliteração do forame neural deste lado. É o que justifica a dor que ele estava nas costas, né? A segunda maior lesão está localizada no tubérculo púbico esquerdo, medindo 3 centímetros no maior eixo transversal. Não se observa fratura dos corpos vertebrais, a espondiloartropatia difusa, as alterações degenerativas nas articulações glenomerais, quadris nos joelhos e não há evidência de linfonodomegalia. Conclusão: múltiplas lesões nodulares e intermedulares do esqueleto, com um padrão típico de mieloma múltiplo, destacando-se grande lesão insuflativa na região posterior do sétimo arco costal esquerdo. Esse paciente foi submetido à biópsia da lesão no arco costal para a hematologista fazer estadiamento, tudo, se tinha alguma mutação, né? E confirmou mieloma, ele iniciou o tratamento, né? Então, o laudo ele é dedicado para a doença, né? Normalmente, a maioria dos casos é protocolo para mieloma, tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta.
A difusão adquire um volume axial? Exatamente, a gente faz a aquisição da difusão no axial, por quê? Porque às vezes a gente adquirir no coronal, ela costuma dar mais artefatos, tá? Não fica tão bom fazer no coronal. Então, eles fazem a gente faz no axial, ó, a gente faz no axial, aqui tem uma lesão, ó, vou mostrar aqui, ó, B0, ó, né? Uma lesão, a gente faz a aquisição no plano axial, aqui no caso foi 6 com 6 milímetros, tá? Ou seja, sem gap, né? E aí a gente faz a reconstrução no coronal, tá? A difusão da pelve, a gente vê a lesão brilhando bem mais, né? No B800. E o que acontece? A gente vai, à medida que a gente vai fazendo um exame, a gente mesmo vai ajustando os protocolos, né? A gente começou fazendo o exame de um jeito, viu que a máquina se comportou de uma maneira diferente, a gente queria as imagens, vamos ajustar. Então, cada sequência, cada paciente, a gente vai ajustando para a gente chegar num padrão que fique bom para todos os tipos de pacientes, né? Que não fique demorado, né? Mas que fique bom para todos os pacientes. Então, esse paciente, por exemplo, a gente nem fez o sagital da coluna, porque a gente fez o coronal, já viu que estava cheio de lesão, né? A gente não precisava se preocupar muito em fazer o sagital da coluna, né? Então, é um exame que depende do radiologista ficar lá na workstation, ficar em contato com o biomédico, né? Então, é um exame que acaba demorando por conta disso, né? E que está trazendo muitas informações novas para os médicos, né? Está tendo uma boa aceitação, né? E são os dois principais doenças, Li-Fraumeni e mieloma múltiplo ou gamopatia monoclonal que de aspecto indeterminado, né? Então, tem uma alteração, mas não se sabe, não conseguiu confirmar, e aí necessita do exame de imagem para ver se tem lesão óssea, porque se tiver lesão óssea, vai se classificar como mieloma. Se não tiver lesão óssea, vai classificar como uma outra doença de indeterminada. Mais alguma pergunta? O ADC tem alguma aplicação? O MyHead, como eu falei na aula passada, o ADC ainda é estudos, né? Fazendo controle, né? Você faz um controle com o ADC. Quando o ADC melhora, né? O que significa o ADC melhora? Antes era um baixo ADC e agora ele aumentou o valor de ADC. Significa que teve resposta ao tratamento, né? Então, essa melhora já é um sinal de resposta. Ainda não na questão de quantificar, né? Mas quantificar em números, né? Mas em uma avaliação subjetiva, né? Ele vai mostrar que houve resposta ao tratamento. O MyHeads, ele utiliza isso também, na avaliação de resposta ao tratamento, tá? Tanto é que o MyHeads, você vê que nesse meu laudo eu não escrevi MyHeads. Por quê? Porque era um exame de diagnóstico, né? Não tinha o diagnóstico, não era, o paciente não começou o tratamento de mieloma, né? Ele ainda ia fazer o tratamento. Então, no próximo controle, aí vai entrar a classificação MyHeads para ele. Maravilha, Henrique. Muito boa aula aí. Maravilha? Maravilha. Já chegamos nas 21 horas aqui, ó. É, Ponto. é isso aí, foi perfeito. Muito bom aqui, assim, só fazendo um paralelo. Aqui, assim, a forma de solicitar é bem parecida. Eu acho que a única diferença é que ficou bacia e daí a gente não conseguiu autorizar os códigos das coxas, né, como vocês aí Uhum. fazem. Mas a ideia é a mesma, realmente é tentar simplificar, né, para poder tornar um método bastante utilizável, né, na prática clínica. E também o perfil de laudo é esse aí, não precisa estar focando tanto em muitas alterações degenerativas que você eventualmente encontrar, tem que ser um laudo bem sucinto e bem direcionado para as lesões que estão sendo vistas, né, conforme você também mostrou aí no seu relatório, tá seguindo mais ou menos a mesma linha, né? Os oncologistas gostam Uhum. bastante de um laudo sucinto, você coloca umas 4 imagens-chave ilustrativas no próprio relatório, né? Que
e sem ser nos filmes, mas a própria impressão do Sim, relatório. sim. A gente aqui no nosso sistema, a gente tem um sistema de imagem resumo, que ele acessa e ele consegue ver as imagens resumo no Pax, né? Então, a gente tem essa opção também de fazer isso. É o que a gente faz também. Geralmente eles adoram, é o laudo e o resumo, não ficam muito. Eu tenho conversado com muitos oncologistas e muitos deles não utilizam mais filme. Eles usam muito o Pax, né? O nosso Pax, ele tem umas funcionalidades muito boas. Eles têm senha, por exemplo, clínicas grandes que têm 5, 6 oncologistas, eles têm uma senha única da clínica, então todos conseguem ver os exames dessa clínica, porque às vezes um médico atende um paciente do outro médico, né? Então eles acessam direto os exames, todos os exames que estão no nome desse grupo de médicos, eles conseguem acessar, né? Além disso, nós também começamos a implementar um vídeo laudo, um sistema de vídeo laudo que anexa junto do laudo do Pax. Então, o paciente, se o médico, o paciente quiser acessar ali, se a gente fizer algum vídeo laudo, a gente anexa o vídeo e ele consegue ter acesso a ter essas imagens também. Excelente. Porque não tem como, né? Ele pegar um filme de ressonância do corpo inteiro e procurar a lesão que a gente escreveu, né? Impossível. Verdade. Excelente, Henrique. Então, eu acho que é isso aí. Agradecer aos participantes. A gente, em paralelo a depois vamos tentar disponibilizar essa aula aqui para quem eventualmente não conseguiu assistir por completo, tá? Boa noite, amanhã tem mais, né? Amanhã vai ter participação também de urologista, né? De um colega de Amanhã urologia. vai ter a participação do urologista, que a gente vai falar um pouco de como a gente deve descrever a urolitise, né? E o que o urologista precisa saber, né? Como que ele trata a doença de acordo com os achados, né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, porque o médico, o radiologista precisa ter o contato com o médico solicitante, né? Excelente. E é um assunto de todo dia, né? Corriqueiro, né? Todo dia, todo Todo dia. dia tem dois ou três aí. Quero agradecer a participação de todo mundo aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Então é isso Tem aí. um. Ah, está aqui respondendo. NetPax? Não, Marcelo, eu uso o Pax da Animat. ANIMATI. Animat. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí. A gente vai encerrando aqui. Grande abraço, até amanhã, hein? Boa Tá bom. noite. Boa noite. Tchau, tchau.